Já alguma vez teve uma daquelas noites em que parece que o universo lhe puxa o tapete, mas, de alguma forma, isso acaba por a levar a um lugar onde nunca imaginou estar? Foi exatamente isso que me aconteceu. Um carro avariado, um quarto de hotel inesperado e um momento que mudou por completo a forma como eu via a ligação entre mãe e filha. Antes de continuar, quero perguntar-lhe de onde é que me está a ver neste momento. Escreva nos comentários a sua cidade. Adoro perceber até onde chega este nosso cantinho aqui no canal. Deixe-me então levá-la de volta essa noite. Tudo começou como qualquer outra viagem de regresso. Eu e a minha filha, Inês, tínhamos passado o fim de semana em Coimbra visitar a minha irmã e estávamos de volta a Lisboa. Ela ofereceu-se para conduzir. Sempre fez questão de o fazer desde que tirou a carta. Dizia que a mãe já tinha conduzido quilômetros a mais e que agora era a vez dela. Essa atitude de respeito e proteção sempre me emocionou. O sol já tinha desaparecido para lá das colinas e a estrada nacional que atravessava o Alentejo estava cada vez mais silenciosa. Foi então que ouvimos aquele som que todos os condutores temem. Um estalido seco vindo do motor, seguido de um engasgar estranho. O carro perdeu força, mesmo quando a Inês carregava no acelerador. Algo não está bem, murmurou ela, com a testa franzida. Encostamos numa pequena estrada secundária, rodeada apenas por campos, oliveiras e escuridão. O motor tossiu uma última vez e morreu. Ela tentou rodar a chave outra vez, mas nada. Ficamos ali, no meio de nenhures, com apenas 2 barrinhas de rede no telemóvel. Bem, disse eu, com uma risada nervosa, tentando manter o ânimo. Parece que o carro se fartou de nós. A Inês suspirou, mas manteve-se calma. Não te preocupes, mãe. Já vejo se consigo chamar o reboque. Saiu para a berma da estrada com o telemóvel levantado bem alto, a procurar rede. Do banco do passageiro, vi a silhueta dela. Alta, determinada, com aquela confiança que só cresceu com os anos. Houve tempos em que era eu que lhe segurava a mão sempre que ela tinha medo. Agora, era ela quem me transmitia segurança. Alguns minutos depois, voltou a entrar no carro, esfregando os braços por causa da brisa fresca da noite. Consegui falar com o reboque. Vai demorar. Mas encontrei uma pensão a poucos quilômetros daqui. Já reservei um quarto para nós passarmos a noite. Amanhã, logo tratamos do carro. Levantei uma sobrancelha. Uma pensão? Ela sorriu, cansada, mas divertida. Calma, mãe. Pelas críticas, parece aceitável. 2, talvez 3 estrelas. Não pude evitar rir. Que mais podíamos fazer? Dormir no carro não era opção. Aceitei a ideia e, quando o reboque chegou, levamos as nossas malas pequenas conosco. Já passava das 10 da noite quando entramos na pensão. Era modesta, um pouco gasta pelo tempo, mas limpa. A Inês tinha conseguido o último quarto disponível. Apenas uma cama de casal. Logo se ofereceu para dormir na cadeira ou até no chão, sempre a pôr-me em primeiro lugar. Protestei, claro, mas no fundo sabia que resolveríamos facilmente. O quarto tinha cheiro a lavanda misturado com pó antigo. Uma cama ocupava quase todo o espaço. Ao lado, uma pequena casa de banho e uma televisão presa à parede. Bem, disse eu, pousando a mala. Não é um hotel de luxo, mas serve perfeitamente. Tens a certeza que não te importas de partilhar o quarto? Perguntou ela. Olhei-a com firmeza. Inês, já te troquei fraldas, lembras-te? Acredita que consigo partilhar uma cama contigo sem problema nenhum. Ela riu-se e, por um instante, instalou-se entre nós um silêncio reconfortante. Sentei-me na beira da cama, massageando as pernas doridas da viagem. Percebi como as longas horas de estrada já pesavam em mim. A Inês aproximou-se e disse: Queres que te faça uma massagem nas pernas, tal como tu fazias comigo depois dos treinos de voleibol? O gesto apanhou-me de surpresa. Não de forma estranha, mas comovente. Aquela inversão de papéis. A filha a cuidar da mãe. Acenei que sim. As mãos dela eram firmes, quentes, movendo-se devagar e com cuidado. Fechei os olhos e deixei que a tensão fosse embora. Não era só o cansaço da viagem. Eram anos de responsabilidades, de tentar ser forte todos os dias. E agora estava ali a minha filha, crescida, serena, a lembrar-me de que também eu merecia descanso. Estás bem, mãe?
Perguntou num tom suave. Estou, filha. Só um pouco cansada e grata. Ela ergueu os olhos, por um momento, vi neles algo que me aqueceu o coração. Carinho, respeito e uma proximidade que só quem partilha uma vida inteira pode compreender. Levantei o pé, agradecendo o gesto. Vá, não durmas no chão. A cama é grande e somos adultas. Ela sorriu. Está bem. Pouco depois, preparamo-nos para dormir. Eu troquei de roupa na casa de banho, vestindo a minha velha camisa de noite de algodão. Quando saí, a Inês já estava deitada, virada para o outro lado, deixando espaço. Deitei-me ao lado dela, tentando não fazer barulho. O quarto estava mergulhado no silêncio, interrompido apenas pelo ar-condicionado. E, no entanto, não conseguia adormecer. Não era desconforto. Era outra coisa. Um peso suave, um pensamento. Como uma noite imprevista, provocada por uma simples avaria, podia despertar sentimentos tão profundos. Não tinha medo. O que sentia era ternura. Uma ternura antiga, fortalecida pelo tempo, agora revelar-se de uma forma diferente. Fiquei a olhar para o teto, a ver as sombras que o letreiro luminoso da rua projetava. E pensei, uma noite, um carro parado, um quarto simples, e tudo podia mudar. Deitada naquela cama estreita, sentia cada segundo a arrastar-se. Não era insônia comum. Era como se algo invisível tivesse enchido o espaço entre nós. Não era medo, não era desconforto. Era um laço silencioso, tão intenso que parecia palpável. Um peso doce que se instalava ali, entre mãe e filha. Virei-me de lado, devagar, apenas para observar. A Inês estava junto à beira da cama, quase como se quisesse dar-me espaço. Sempre atenta, sempre respeitosa. Até no silêncio revelava esse cuidado. E, no entanto, dentro de mim surgiu uma vontade inesperada. A de que ela se chegasse um pouco mais perto. Surpreendi-me com esse desejo, porque percebi que, ao longo dos anos, eu própria me tinha afastado dela sem dar por isso. Depois do divórcio, concentrei-me no trabalho, em manter a casa, em pagar contas. Sempre me convenci de que não precisava de mais nada, que bastava a nossa vida organizada. Mas, naquele momento, percebi o quanto sentia falta da proximidade genuína, dos gestos simples de afeto. Fechei os olhos, tentando afastar os pensamentos, mas a voz dela quebrou o silêncio. Estás acordada, mãe? Abri os olhos de novo. Estou sim. Ela virou-se para mim, apoiando a cabeça na mão. Estava aqui a pensar. Que estranho isto tudo. O carro a avariar. A última vaga nesta pensão perdida. Nós as duas fechadas neste quarto. Sorri de leve. O destino tem sentido de humor. Ou então sabe muito bem o que faz. Ela franziu a testa, pensativa. Talvez seja isso. Já não passávamos tempo assim, só as duas, há muito tempo. Desde que fui viver para o meu apartamento, as nossas conversas resumem-se a chamadas rápidas ou jantares apressados. Suspirei. É verdade. A vida mete-se sempre no meio. Mas não devia meter-se tanto, pois não? Disse ela, num tom suave, quase como quem confessa algo. As palavras dela tocaram-me mais fundo do que esperava. Fiquei a olhar para ela, sentindo o coração bater forte. Posso perguntar-te uma coisa? Disse de repente. Claro que sim. Alguma vez te sentes sozinha? A pergunta caiu no quarto como uma pedra num lago tranquilo. Senti-me exposta, vulnerável, mas não consegui mentir. Sim, respondi, após um silêncio longo, mais vezes do que admito. Ela acenou devagar, como se compreendesse. Eu também. Ficamos a olhar uma para a outra na penumbra, sem pressa. O ar parecia mais denso, carregado de emoções que não cabiam em palavras. Sem pensar, estendi a mão e pousei à sóbria dela. A pele estava quente e viva. Ela não recuou. Ficou ali, a segurar a minha mão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sempre foste a minha âncora, disse eu, num sussurro. Mesmo quando tudo parecia desmoronar. Ela apertou ligeiramente a minha mão. E tu sempre foste a minha. Aquela troca tão simples trouxe uma paz estranha. Não éramos apenas mãe e filha. Éramos duas mulheres que tinham passado juntas por tempestades e que, de repente, se reconheciam na mesma fragilidade. Descansa, mãe.
Amanhã logo resolvemos o carro, murmurou ela, mas nenhuma de nós largou a mão da outra. Ficamos assim até que o sono nos venceu. Quando acordei na manhã seguinte, a luz já entrava pelas cortinas finas. Pesquei os olhos, ainda meio perdida, e vi a Inês a dormir profundamente. O braço dela estendia-se para o lado onde eu tinha estado deitada, como se procurasse a minha presença. Levantei-me devagar, espreguiçando-me. O corpo estava dorido da viagem, mas havia uma leveza nova dentro de mim. Entrei na casa de banho, lavei a cara e encarei o espelho. As rugas em redor dos olhos e da boca lembravam-me todos os anos que passaram, mas, por detrás delas, vi algo que já não reconhecia há muito tempo. Um brilho, uma centelha de vida. Quando saí, ela já se tinha mexido. Bom dia, disse eu, suavemente. Ela esfregou os olhos, sorrindo. Bom dia. Dormiste bem? Melhor do que nas últimas semanas. Respondeu com sinceridade. Não falamos muito. Arrumamos as nossas coisas, descemos para fazer o check-out e pedimos ajuda à recepcionista para chamar o mecânico. Poucas horas depois, o carro estava reparado e voltamos à estrada, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que tudo tinha mudado. Não de forma espetacular, não de forma que os outros pudessem notar. Mas, entre nós, algo se tinha transformado. Enquanto tomávamos o pequeno almoço num café da estrada, a Inês segurou a minha mão por um instante, enquanto esperávamos pelo café. O gesto foi natural, terno, e eu não a afastei. Dentro de mim, percebi que o que tinha nascido naquela noite não ia desaparecer tão cedo. A estrada estendia-se diante de nós em longas faixas cinzentas, ladeadas por pinhais e postes elétricos que se perdiam no horizonte. O motor ronronava de novo, firme, e durante algum tempo não dissemos nada. O silêncio entre nós já não era incômodo. Era um silêncio confortável, cheio de significados, como se as palavras fossem desnecessárias. Mas, dentro de mim, a mente não parava. Revivia cada instante da noite anterior. Cada gesto, cada olhar, cada palavra sussurrada na penumbra. Não tinha havido nada de extraordinário aos olhos do mundo e, no entanto, eu sentia que tudo tinha mudado. A Inês tinha me feito sentir algo raro, compreendida, próxima, à vista. Olhei de lado para ela. Uma das mãos firmava o volante, a outra repousava descontraída no apoio do banco. Os olhos estavam concentrados na estrada, mas havia uma suavidade no seu semblante, uma calma que me tocava. Ou talvez fosse eu que, pela primeira vez em muito tempo, estava a reparar verdadeiramente nela, para além do papel de filha. Estás bem, mãe? Perguntou de repente, apanhando-me a olhar para ela. Sorri, ligeiramente envergonhada. Estou sim. Só estava a pensar na noite passada. Ela deixou escapar uma risada breve, sem desviar os olhos da estrada. Eu também. Foi diferente, não foi? Hesitei antes de responder. Foi. Mas não de forma má. Pelo contrário. O silêncio voltou a instalar-se, mas, desta vez, com uma espécie de serenidade. Era como se ambas soubéssemos que aquela conversa não precisava de muitas explicações. Mais tarde, paramos numa pequena área de descanso, um miradouro improvisado, com mesas de madeira e vista para um vale imenso. O céu estava limpo, azul, e o ar tinha aquele cheiro fresco de pinho. Sentamo-nos lado a lado a comer sandes compradas numa mercearia local. Já alguma vez pensaste como a vida passa depressa? Perguntei, olhando para a paisagem. Muitas vezes, respondeu ela. Parece que, num piscar de olhos, deixei de ser criança. Um dia estava a pedir-te para me ajudares nos trabalhos de casa, e no outro já estava a viver sozinha e a pagar contas. Ri-me com ternura. E eu ainda não me habituei a ouvir chamarem-me senhora no supermercado. Ela virou-se para mim com seriedade. Para mim continuas linda, mãe. As palavras apanharam-me desprevenida. Olhei para ela, confusa. O que disseste? Disse que continuas linda. Acho que não ouves isso o suficiente. Senti o coração dar um salto. Não era tanto a frase, mas a sinceridade com que foi dita. Engoli em seco, desviando o olhar. Sabes, muitas vezes senti que falhei em tantas coisas. Com o teu pai, com a vida. Mas contigo sempre tentei dar o melhor de mim. E conseguiste, respondeu ela, sem hesitar. Quando o pai saiu,
Foste tu que mantiveste tudo de pé. Mesmo cansada, mesmo sem ninguém para te apoiar, nunca desististe. Olhei-a de novo e vi nos olhos dela algo que me fez prender a respiração. Respeito, admiração, mas também uma ternura profunda. E agora? Perguntei, como quem lança uma pergunta ao vento. Ela sorriu, encostando-se um pouco mais ao meu ombro. Agora quero cuidar de ti também. As palavras ficaram suspensas no ar, leves, mas poderosas. Senti-me emocionada demais para responder. Apenas coloquei a mão sobre a dela, como quem encontra finalmente um ponto de repouso. Ficamos assim durante algum tempo, apenas a observar o vale, os pássaros que cruzavam o céu, as nuvens que passavam devagar. Não era preciso mais nada. Quando retomamos a viagem, percebi que havia uma mudança subtil, mas definitiva, entre nós. Cada gesto parecia carregado de uma nova intenção. As mãos dela aproximavam-se mais vezes da minha e, quando se tocavam, nenhuma de nós recuava. Era como se a avaria do carro tivesse aberto um espaço esquecido, um lugar onde podíamos reencontrar-nos sem máscaras. Chegamos a Lisboa ao fim da tarde. O céu alaranjado pintava a cidade de tons dourados. Quando estacionamos em frente à minha casa, a Inês virou-se para mim. Queres que fique esta noite? Só para garantir que não te sentes sozinha depois de tudo isto. Olhei-a demoradamente. Sabia que, por trás da pergunta, havia algo mais, mas não precisava de ser dito em voz alta. Acenei devagar. Gostava. Sim. Entramos em casa. Tudo parecia igual. As fotografias nas paredes, o cheiro a café guardado na cozinha, o candeeiro do corredor. Mas nada estava realmente igual. Havia algo novo no ar. Fiz chá enquanto ela acendia a luz da sala. Sentamo-nos no sofá, mas, em vez de ocuparmos as pontas opostas, como sempre, encontramo-nos no meio. Eu encostei-me de leve a ela, e o braço da Inês ficou repousado atrás de mim, próximo, protetor. Tomamos o chá em silêncio e, pela primeira vez em muitos anos, senti que não era apenas mãe, não era apenas responsável. Era também alguém merecedor de afeto, de descanso, de companhia verdadeira. A noite caiu sobre Lisboa com a serenidade de sempre, mas dentro de casa tudo parecia diferente. O simples tic-tac do relógio da cozinha soava mais nítido. O sopro do vento contra as janelas parecia mais presente. Era como se todos os sons do mundo estivessem a sublinhar aquele instante. Eu e a Inês permanecíamos lado a lado no sofá, sem necessidade de preencher o silêncio com palavras. Havia algo que se dizia por si só. Ela mexia o chá devagar, os olhos fixos na chávena. Eu observava-lhe os gestos, reparava nos detalhes. A forma como franzia ligeiramente o sobrolho quando estava pensativa, como ajeitava o cabelo atrás da orelha. Tão crescida, tão mulher e, ao mesmo tempo, sempre a minha filha. Posso perguntar-te uma coisa, mãe? Disse de repente. Claro. Ela pousou a chávena na mesa e virou-se para mim. Se aquela noite na pensão tivesse sido diferente, se as coisas tivessem avançado mais, terias ficado assustada? Demorei alguns segundos a responder. O coração acelerou, não pela pergunta em si, mas pelo que ela implicava. A consciência de que ambas tínhamos sentido algo fora do habitual. Respirei fundo. Não. Não teria ficado assustada. Ela acenou devagar. Eu também não. O silêncio voltou, mas, desta vez, carregado de sinceridade. Era como se tivéssemos aberto uma porta que não podia ser fechada. Não se tratava de rótulos, nem de convenções. Tratava-se apenas de reconhecer que algo profundo tinha mudado entre nós. Encostei a cabeça ao ombro dela. Senti o braço da Inês rodear-me com naturalidade, sem pressa, sem peso, apenas aconchego. Fiquei ali a escutar-lhe o coração, firme e compassado, e percebi que não era medo que sentia. Era paz. Lembras-te? Disse eu, baixinho. Quando eras pequena e vinhas para minha cama meio da noite por causa dos pesadelos? Ela riu-se suavemente. Lembro-me, sim. Tu deixavas sempre a luz do corredor acesa. Sorri. E adormecias logo, como se bastasse estar perto de mim. Ela apertou-me mais contra si. Continua a bastar. Essas palavras fizeram-me arder os olhos de emoção. Foram lágrimas silenciosas, mas libertadoras. Senti-me, pela primeira vez em anos, cuidada.
Não dissemos mais nada durante muito tempo. Apenas ficamos assim, a partilhar o silêncio, até que a noite avançou. O relógio marcava quase 11 horas quando a Inês se levantou. Vou arrumar as minhas coisas no quarto de hóspedes. Não precisas, respondi de imediato. Ela parou, fitou-me como quem procura uma confirmação mais profunda. Tens a certeza? Assenti. Não quero estar sozinha esta noite. Deixou a mala no chão e voltou para junto de mim. Seguimos até o meu quarto em passos calmos, quase cerimoniais. Não havia pressa, não havia segredos. Apenas a certeza de que estávamos a atravessar juntas uma nova fase. Naquele quarto, a rotina parecia igual. Endireitei os lençóis, fechei a cortina, coloquei o despertador. Mas, no íntimo, nada era igual. Deitamo-nos lado a lado, sem máscaras. Primeiro, mantivemos uma pequena distância, mas bastou um gesto simples para encurtar. Posso abraçar-te? Perguntou ela, em voz baixa. Respondi apenas aproximando-me, deixando que o abraço acontecesse. Não houve pressa, nem palavras grandes. Só o calor humano, a proximidade e a ligação. Foi um momento puro, carregado de verdade. Adormeci encostada a ela, como tantas vezes a tinha deixado adormecer ao meu lado em criança. Só que, desta vez, a sensação era outra, não de responsabilidade, mas de partilha. Na manhã seguinte, acordei com o sol a entrar pelas frestas da janela. O braço da Inês estava pousado suavemente sobre mim, e o meu coração estava tranquilo. Levantei-me devagar, lavei o rosto e, ao olhar-me ao espelho, vi-me diferente. As rugas continuavam lá, mas havia em mim uma leveza nova. Tomamos o pequeno almoço sem grandes conversas. Não era preciso. A ligação entre nós estava mais forte do que nunca. Ela lavou a louça, eu sequei. No fim, deu-me um beijo na testa e sorriu. Um sorriso simples, mas que dizia tudo. Naquele instante, percebi que não importava o que viria a seguir. Não precisávamos de promessas, nem de certezas absolutas. O que importava era que, depois de anos de distância invisível, tínhamos reencontrado o caminho uma para a outra. Enquanto a porta se fechava atrás dela nesse dia, senti dentro de mim uma certeza serena. Nunca mais olharíamos para nossa relação da mesma forma. O carro tinha variado, sim, mas talvez tivesse sido o próprio destino a obrigar-nos a parar, a escutar, a ver, a sentir. E é por isso que digo, há momentos na vida em que uma simples avaria pode mudar tudo.